다들 예동 유습실력 하는 많은 거 야채 니마 시버디 저게 다들 야 도마 Hoje é o quarto dia dos nossos ensinamentos Marmon em 2024. 안에 긴디바 가서 나는 신기지 주로 보면 이게 사물이야 공감사에 섬주셔야지 Eu gostaria de oferecer saudações a todos os membros da Santa e também todas as outras pessoas que estão ouvindo pela internet. 직디 가래 다 난데로 가래인 수비나 단 되면나 된 추억이 상하가 떠줍사 E agora o tópico principal desta noite é a conexão entre o mantra secreto e o budismo inicial. E o tópico principal dos ensinamentos Marmon são as origens do mantra secreto, do Vajrayana. Mas quando nós falamos da origem do mantra secreto, agora durante a época do budismo inicial, não havia as bases filosóficas ainda do Vajrayana, como nós temos hoje, mas no budismo inicial já haviam ali as sementes da visão e da prática Vajrayana, a prática do mantra secreto. Então, nós iremos ver quais são essas sementes da prática Vajrayana. Então, hoje eu falarei a respeito disso. Então, se nós falarmos em termos do mantra secreto, no geral, há duas formas diferentes. E a forma geral que isso é descrito é que a maioria dos pesquisadores acadêmicos ou dos estudiosos do budismo inicial, eles dizem que o budismo é uma religião que segue a lógica. Eles dizem que o budismo é esse tipo de religião. Então, muitos estudiosos, eles sustentam, quando eles pesquisam, eles dizem que o budismo inicial e o mantra secreto, ou Vajrayana, não há uma relação, não há uma relação clara entre o mantra secreto e o despertar do Buda, a iluminação do Buda. Então, eles dizem que quando o Buda alcançou o despertar e ensinou o Dharma, não havia nenhuma conversa a respeito do mantra secreto naquela época. Então, por isso, não haveria nenhuma relação entre o despertar do Buda e o mantra secreto Vajrayana. Então, há muitos estudiosos que fazem essa afirmação. E a razão pela qual os estudiosos tomam essa posição, isso ocorre fundamentalmente com base na afirmação de que o Buda, ele atinge uma realização com um prajna claro, com uma sabedoria clara, não baseada em fé. Então, a sabedoria do fluxo mental do Buda, ela é como luminosa, ela não é como uma escuridão, algo que está coberto. Então, por essa razão, no budismo inicial, o estado de budeidade, ele vem através de lógica, de prajna. Não é algo que ocorre através de superstição ou de uma fé cega. E naquela época na Índia havia muitas religiões baseadas numa fé cega, mas o budismo era diferente, ele seguia a lógica. Então o resultado
da budeidade não é alcançado através de superstição. Então, quando nós falamos da maneira como o Buda realizou e essa descrição ela aparece nos discursos conectados. Então, essas são as palavras, algo que foi traduzido muito rapidamente do chinês. Se isso está realmente preciso, eu não sei, mas o significado básico, o sentido básico está aqui. Então, naquela época, o Bhagavan falou ao grupo de 5 monges: quando se considera adequadamente a verdade do sofrimento, deste Dharma nunca antes ouvido, surge a sabedoria, surge prajna, surge consciência e surge a iluminação. Quando há consideração adequada das nobres verdades da origem, da cessação do sofrimento do caminho e da cessação do sofrimento, esse Dharma nunca antes deste Dharma nunca antes ouvido, a visão surge, a sabedoria surge, prajna surge, a consciência surge, a iluminação surge. As aparências surgem. E o que isso quer dizer é que quando o Buda alcançou a iluminação completa, e quando ele alcançou a iluminação, e a budeidade ela pôde se manifestar, na sua mente havia como luz. Não havia nem o fenômeno que ele não conhecia, que ele não via. É como se o mundo inteiro fosse preenchido, tomado por luz. E dessa forma, então, sabedoria surge, prajna surge, consciência surge. Isso porque a escuridão da ignorância não podia mais ser vista, ela não surge mais. Então, é como se todo mundo, toda a existência fosse preenchido com luz. E a natureza de todas as coisas é revelada. O Buda foi capaz de ver a natureza de todas as coisas, então ele podia ver todos os fenômenos através da sua percepção. É isso que é afirmado. E há outras citações também a respeito disso, mas eu não preciso realmente citar. E essa parte aqui, eu não sei se ela está totalmente precisa, mas foi o que eu escolhi ensinar. Mas, de qualquer forma, nos ensinamentos do Sutra, é dito que quando o Buda despertou para a budeidade, a experiência ou a compreensão que o Buda teve nesse momento é descrito de diversas maneiras, em diversas instâncias. Então, eles explicam como uma ilustração. E ele viu que o Dharma é algo que deve ser realizado por cada indivíduo. Então, cada pessoa, cada ser senciente precisa realizar o Dharma por si mesmo. No entanto, o Dharma que é claramente realizado é o Dharma que transcende o tempo. Então, não é como se
no curso de 2.600 anos, as coisas não teriam mudado nada. Então, a natureza da budeidade, a natureza do Buda há 2.600 anos, e o que nós temos hoje, a natureza das coisas hoje, elas não mudaram, é claro, isso, elas não mudaram. Não importa a forma como as coisas surgem, há uma verdade por natureza. A natureza, então, dos fenômenos, a natureza das coisas, isso não muda. E quando o Buda viu a natureza das coisas, que é exatamente a mesma para todos, então, em algum ponto, nós podemos ver a natureza como é vista pelo Buda. Então, isso é verdade para todos os seres. Isso não é verdade apenas para o Buda e apenas para os seres nobres. E da mesma forma, a verdade da natureza das coisas é algo que pode ser mostrado a todos. Então, se é uma Então, não é apenas uma questão de se as pessoas podem compreender ou não. Então, não é algo que nós precisamos manter oculto ou escondido das pessoas. Quando o Buda ele viu a natureza dos fenômenos, a natureza das coisas, essa natureza que ele viu, esse Dharma que ele viu, é algo que permeia todo mundo, é algo que permeia toda a existência, é algo que permeia tudo, não é uma verdade que pertence apenas ao Buda, que apenas o Buda pode ver e ninguém mais pode acessar. Se nós chegarmos neste mesmo nível, nós também poderemos ver. E por isso é completamente permeante, é uma verdade universal. E a verdade que é explicada no Dharma é explicada dessa forma. E é verdade em todos os mundos, seja você um indivíduo nobre ou um indivíduo comum, o que quer que seja, isso permanece o mesmo. Não é como uma verdade para os budistas e é outra para os não budistas. O que é verdade sempre mantém-se como verdade. E isso não é algo que precisa ser mantido secreto, mas apenas distinto, apresentado de forma distinta para indivíduos distintos. E não é que a verdade que surgiu para o Buda não irá surgir para nenhuma outra pessoa. O Buda, ele próprio, ele viu isso. Mas essa é, na verdade, uma verdade universal. Então, uma outra forma de olhar isso e por essa razão, o Dharma do budismo inicial é algo que pode ser compreendido racionalmente. Essa verdade é algo que o Buda realizou através de sabedoria, através de prajna. Não é algo que foi realizado na base apenas de fé. Também não é algo que se pode realizar apenas pela fé, é preciso usar também prajna. O Dharma que o Buda realizou, o Dharma que o Buda manifestou, ele precisa ser realizado por prajna. Então, essa clara realização, ela irá ser realizada por prajna. E os ensinamentos do budismo inicial, quando nós falamos a respeito das 4 nobres verdades, os 5 agregados,
E todas essas outras visões fundamentais, tudo isso tem que ser realizado por Prajna. E quando nós vemos as apresentações filosóficas, elas sempre afirmam que nós precisamos olhar para a natureza das coisas através da nossa Prajna. E nós precisamos conhecer a natureza das coisas com base em Prajna. Então, por essa razão, no budismo inicial, o Dharma que o Buda claramente realizou não está conectado com fé cega, ou sem uma base racional, ou com uma fé confusa. Isso que é como eu mencionei antes, é como acender uma luz na escuridão. Então tem essa natureza luminosa. E tem essa natureza de claramente conhecer e claramente estar consciente. Então a explicação geral, como eu disse, o despertar do Buda não foi relacionado apenas à lógica. Claro que depende de Prajna e de raciocínio, de lógica, mas não é apenas baseado nisso. E um exemplo que é enfatizado no Mahayana é afirmado que a iluminação do Buda, ou no momento da realização clara do Buda, isso está além de palavras, é inconcebível. Não é algo que nós podemos apontar e dizer, é assim. Não é algo que nós podemos realmente explicar. Então, isso é realmente enfatizado nos ensinamentos Mahayana. E também isso também é encontrado nas escrituras do budismo inicial. E a maneira que isso está explicado no budismo inicial e isso é explicado no Sutra da Rede de Brahma. Como eu falei no outro dia, esse sutra está nos discursos longos das escrituras Pali. Então, nós falamos dos 5 Nikayas, e dentre esses 5 Nikayas há o Nikaya dos discursos longos. E neste Nikaya está contido o Sutra da Rede de Brahma. E aqui nesse sutra há um trecho que diz: bhikkhus, apenas os assuntos insignificantes, aos pequenos detalhes da mera virtude moral que um ser mundano se referiria ao falar ao louvor ao Tathagata. Isso quer dizer que as pessoas mundanas, elas louvam ao Buda, quando elas falam a respeito de louvar o Buda, elas falam coisas boas a respeito do Buda. Elas basicamente falam coisas boas do Tathagata, do Buda. Então falam que o Buda tem uma boa disciplina, ele pratica as 10 virtudes e assim por diante. E essas são as coisas pelas quais as pessoas mundanas louvam o Buda. Mas, na verdade, manter disciplina e realizar virtude, essas atividades são, na verdade, insignificantes do Buda. Elas são atividades normais, mas elas não são as atividades mais grandiosas do Buda. Elas não são as atividades mais significantes. E então, no mesmo sutra, continua.
E o que diz nesse outro trecho diz, bhikshus, há outros dharmas profundos, difíceis de ver, difíceis de entender, pacíficos e sublimes, além da esfera do raciocínio, sutis, compreensíveis apenas para os sábios, que o Tathagata, os quais o Tathagata, tendo realizado por si mesmo com um conhecimento direto, os propõe aos outros. E é sobre estes dharmas que aqueles que louvariam corretamente o Tathagata de acordo com a realização. E o que diz aqui é que as pessoas mundanas, elas pensam que o Buda é importante, então eu tomo refúgio, pensam que tomar refúgio é muito importante. Então, se você quer louvar o Buda, o que você faz? Você faz oferendas, louva o Buda. O Buda não mente, o Buda não mata. Então, elas mantêm Então, o Buda mantém as 10 virtudes, isso é maravilhoso, então nós louvamos isso. Mas, na verdade, quando nós pensamos no Buda, essas são qualidades muito pequenas do Buda. São atos muito pequenos. Há atividades e atos muito mais grandiosos do Buda. E os mais significativos e importantes, as qualidades mais significativas e importantes, na verdade, se nós realmente quisermos louvar o Buda, se nós quisermos realmente fazer oferendas vastas ao Buda, nós iremos louvar o Dharma que o Buda realizou claramente e que ele pôde manifestar. Então, se nós falamos da realização clara do Buda, é isso que nós deveríamos louvar. Nós deveríamos louvar as qualidades da realização e principalmente da profunda realização que é difícil de ver, difícil de entender, que está além da esfera do raciocínio, a realização que é sublime. E é claro que isso estava muito além dos estudiosos daquela época, dos eruditos daquela época. E quando nós falamos de eruditos, é claro que são as pessoas que entendem o sentido, mas apenas os sábios compreendem isso. Então, essas são as qualidades completamente maravilhosas e perfeitas do Buda. E isso seria o louvor que realmente é o objetivo. Essas são as qualidades dignas de serem louvadas, mas a maioria das pessoas mundanas não sabem como louvar isso. Então, em todo caso, naquele momento, no Sutra da Rede de Brahma, é dito que o Buda realizou, quando é o momento que ele realizou o Dharma, a natureza dos fenômenos, ele diz, esse Dharma é difícil de ver, difícil de conhecer, pacífico e além da esfera do raciocínio. Então, quando ele fala aqui em raciocínio, em palha, a palavra é paka, em sânscrito parka. Parka. E quando nós falamos, na tradição tibetana, nós falamos dos 5 grupos de takas. E nós estamos falando, então, das 5 diferentes escolas tarkas. Então, aqui é a mesma palavra. A palavra em sânscrito é tarka. Alguém que está examinando as coisas de maneira lógica. E que está o tempo todo considerando as coisas de forma lógica, através de raciocínio. Isso não está além da esfera do raciocínio. A palavra original é, na verdade, taka, ou empalha ou tarka em sânscrito. Então, em outras palavras, é alguém que apenas usa argumentação lógica ou um raciocínio lógico. E descrevendo de outra forma, a realização do Buda, a clara realização de um Buda, transcende a esfera de raciocínio, a esfera dos lógicos. Então, não pode ser compreendido apenas através da lógica, não pode ser explicado através da lógica.
E é por isso que é afirmado também que é difícil de ver, difícil de conhecer. E da mesma forma, essa passagem diz que o Buda realizou por si mesmo através da realização direta. Então diz que o Tathagata realizou por si mesmo com realização direta. O Tathagata, tendo realizado por si mesmo com conhecimento direto, então aqui diz que o Buda realizou através do conhecimento direto. E a palavra aqui para realizar em Pali é abhinya. Essa é a palavra no Pali para realização, abhinya. E no sânscrito, abhignya. E quando nós falamos em abhya no sânscrito, isso significa a visão clara. Ver algo, conhecer algo de maneira muito clara. De maneira extremamente clara. E nessa passagem, abhignana não significa apenas realizar, ver, conhecer. Isso significa também clarividência aqui. Como quando nós falamos das 6 clarividências. Então, a palavra para clarividência também é abhinha. Então, no Pali é a mesma palavra para realização e clarividência. E tais clarividências, tal como o Tathagata realizou por si mesmo, essa clarividência ela tem a propriedade de ser secreta e profunda. Então, secreta como oculta. É algo que as pessoas comuns não podem conhecer. Então, é uma sabedoria profunda que tem essa propriedade, essa característica, e que está além da esfera do raciocínio. Então, em outras palavras, o despertar do Buda ou a realização do Buda apenas pode se manifestar através da sabedoria ou do conhecimento profundo. Então, esse Dharma que o Buda realizou é algo muito difícil para as pessoas comuns realizarem ou conhecerem. Porque a realização do Buda ela tem uma qualidade ou uma natureza secreta, oculta. Mas, na verdade, o que o Buda realizou, e a natureza disso tem qualidades profundas e secretas. Então, de que forma nós podemos saber isso? Quando nós falamos acerca da clara realização do Buda, quando nós falamos da iluminação do Buda, que tem a clara realização, a palavra para clara realização, nós usamos as palavras vidya, ou sabedoria, consciência. Então, vidya em sânscrito e vitya no Pali. Então, essa palavra vidya também é usada para a clara realização do Buda. E como nós sabemos isso? Então, eu falei dessa passagem antes, certo? Este Dharma nunca antes ouvido, a partir desse Dharma nunca ouvido, surge a visão, surge a sabedoria, surge Prajna, surge a consciência e surge a iluminação. Então, aqui, consciência é a palavra vidya. No sânscrito, vidya, ou vidya. Se nós falarmos, então, de vidya como consciência, isso também pode ser entendido como conhecimento, como um campo de conhecimento o qual nós estudamos. Nós podemos falar
das 10 áreas de conhecimento, das 10 áreas de Vidya. Mas essa palavra Vidya, ela também significa mantra, mantra consciência. Quando nós falamos dos mantras da Dharani, e nós falamos de Vidya mantra, aqui significa um mantra consciência. Então, a palavra que nós usamos no mantra secreto, Origna, nós falamos de mantra consciência quando nós traduzimos. E no Vinaya e nos textos da escola Theravada, há muitas passagens onde a palavra Vidya é usada no sentido de mantra consciência. Quando nós falamos da sabedoria, da clara realização, ou do claro conhecimento, da clara cognoscência, então nós falamos aqui de algo que tem um significado secreto, um significado de natureza oculta, de uma natureza surpreendente, com um significado que é oculto. Então há muitas passagens então, há muitas passagens que explicam dessa forma. Então, esse é o significado mais provável. No entanto, no budismo inicial, quando se fala da sabedoria, da realização clara, é, na verdade, muito complicado. E a razão por ser tão complicado é que no budismo inicial, de uma perspectiva, Vidya significa algo lógico e baseado em raciocínios. Mas, de outra perspectiva, não é algo é algo que tem uma natureza que não é uma natureza que não é oculta. De um lado, é algo que não é oculto, que pode ser conhecido através de raciocínio e lógica. Mas, do outro lado, é algo que não é racional, é algo que não pode ser realizado através de raciocínio. Então, de um lado, é algo que pode ser conhecido por raciocínio e, do outro lado, não pode ser conhecido apenas por raciocínio. Então, é explicado dessas duas formas. Então, por essa razão, então, por essa razão, não é possível dizer que nas escrituras do budismo inicial não há espaço para uma combinação entre essa sabedoria consciente, racional e um significado secreto, porque ambas essas explicações elas aparecem no budismo inicial. Então, outra vez nós estamos a falar de Jnana ou sabedoria, consciência, algo que é alcançado através de lógica e raciocínio. Mas já é falado de algo que não é alcançado através de raciocínio, de lógico. Então, isso está definitivamente presente nos ensinamentos do budismo inicial. Então, Vidya também pode ser. Também já tem o sentido de ter um significado secreto, oculto. Então, nós não podemos dizer que Vidya é totalmente relacionado apenas à lógica, raciocínio, conhecimento racional, que apenas indica algo que é alcançado através de raciocínio lógico. Não é dessa forma. É difícil para os seres ordinários acessarem porque está oculto. E há essa explicação também nos textos do budismo inicial. No entanto, o que algumas pessoas dizem
é que no Sutra da Rede de Brahma, os mantras secretos que são baseados em superstições, há muitos rituais diferentes que se deve fazer. E isso se propagou pela Índia. E também diversas formas de adivinhações irracionais, astrologia e assim por diante. Então, há diversas proibições acerca disso no Sutra da Rede de Brahma. Então, por essa razão, as pessoas pensam que então realmente não há conexão entre a sabedoria do Buda, ou Vidya, consciência, e entre o mantra secreto Vajrayana. Porque no Sutra da Rede de Brahma está claramente proibido práticas de mantras supersticiosos e esse tipo de prática. Então, isso está descrito no Sutra da Rede de Brahma, mas há um ponto aqui que nós precisamos considerar. Por um lado, que está afirmado no Sutra da Rede de Brahma, sim, uma clara rejeição de mantras supersticiosos, mantras supersticiosos, mantras irracionais e astrologia. Mas nos 4 ágamas, há uma abordagem dos mantras de proteção, palavras verdadeiras e assim por diante. Então, eu falarei mais profundamente sobre isso posteriormente. Eu não falarei a respeito disso em profundidade hoje. Então, durante a vida do Buda, dentre o público, no geral, muitas pessoas nessa época se tornaram budistas, tomaram refúgio no Buda. Essas pessoas acreditavam nas capacidades do Buda, acreditavam no Buda, faziam práticas budistas. Havia muitas pessoas, mas a maioria dessas pessoas, nós podemos dizer que elas eram como pessoas deludidas, um pouco ignorantes, elas não tinham muita educação. E é claro, naquela época não existia nem mesmo um sistema de educação. Nos dias de hoje, a maioria dos países, eles oferecem para todos os seres humanos a oportunidade de receber educação. Todas as pessoas vão à escola e assim por diante. Mas naquela época não havia essa tradição de educar as pessoas. Apenas algumas pessoas das castas mais altas que tinham a oportunidade de serem educadas e estudarem. Então, há pessoas que não tinham educação, que não tinham muita inteligência. Então, provavelmente por essa razão, a maioria das pessoas, não havia muitas pessoas dentre todas essas pessoas que tinham realmente a oportunidade de praticar o Dharma ensinado pelo Buda. Então, por isso, o budismo, nessa época, havia ainda muitas pessoas que continuavam a seguir as superstições. Então, mesmo entre os budistas naquela época, havia pessoas que encontraram o Buda, seguiam os ensinamentos do Buda, mas havia também muitos deles que ainda eram supersticiosos. Então, por essa razão, alguns estudiosos dizem que no budismo inicial, havia 2 níveis. Havia aquelas pessoas que realmente seguiam apenas a lógica, e um grupo de pessoas que fazia isso, que investigava a natureza das coisas, e havia também um outro grupo de pessoas que primariamente seguia apenas superstições. Então, havia esses 2 grupos de discípulos do Buda. E da mesma forma, no texto A Grande Exposição, também afirma-se da escola Vaibhashika, é um texto muito famoso da escola Sarvastivada, é um texto do Abhidharma. E o que se diz nesse texto é quando nós falamos dos 8 ramos do nobre caminho. Isso ensina acerca da fala correta, fala errada ou ação
também fala de ação correta e fala correta. E modo de vida correto. Então, modo de vida correto estaria incluído em fala correta e ação correta. Então, um meio de vida correto está incluído nesses dois já. Mas ele é colocado como algo separado. Então, por que o modo de vida correto é explicado separadamente? Uma razão para isso é que um modo de vida correto, um modo de vida errado, é muito difícil de se abrir mão. Eliminar um meio de vida errado é muito complicado, é muito difícil. E por isso, ter um meio de vida correto é explicado separadamente como uma categoria em si mesma. E por isso é explicado como um dos 8 ramos do nobre caminho. E a razão para isso é que um meio de vida incorreto é muito difícil de abandonar, de corrigir. E a razão para isso está descrito nesse texto, a grande exposição. Eu não estou conseguindo colocar aqui, mas não há problema. Então, está tudo bem dar apenas o sentido geral disso. E o sentido geral aqui é que o modo de vida errado, ele é difícil de abandonar, de purificar, e a razão para isso são duas. Então, são 2 dharmas, 2 coisas que são difíceis de purificar. Então, são 2 coisas difíceis de abandonar ou de purificar. Então, os chefes de família ou os praticantes laicos, a sua visão errada é difícil de purificar. E para os monásticos, o seu modo de vida errado é difícil de purificar. E a razão para isso é que, para os chefes de família ou os praticantes não monásticos, é muito difícil para eles abrir mão da sua visão errada. E qual que é a razão disso? Porque quando nós temos praticantes leigos, os mais sábios, eles seguem os 5 preceitos. Eles sabem que o Dharma do Buda, eles seguem o Dharma do Buda e eles tomam os 5 preceitos. Mas até mesmo esses que são os mais sábios, eles têm dificuldades. E quando eles têm dificuldades, pode ser que eles tenham um sofrimento, ou eles têm uma doença, ou um outro tipo de dificuldade na sua casa, na sua família, ou os seus negócios, o seu trabalho não corre bem. Então, quando eles têm qualquer tipo de dificuldade, eles imediatamente recorrem aos deuses mundanos. Então, eles vão até um altar de um deus mundano. Então, fazem oferendas para os deuses mundanos e fazem súplicas aos deuses mundanos. E quando a mente dele se sente desconfortável, mesmo alguém que pratica o Dharma, na verdade, quando você pratica o Dharma, você deveria se sentir confortável quando você passa por problemas. Eu tenho um problema agora que eu estou correndo, mas está tudo bem.
É isso que ocorre, mas a maioria dos praticantes não monásticos não é assim que ocorre. E imediatamente, quando eles se sentem desconfortáveis, eles rapidamente levam flores, oferendas para deuses mundanos. Então, eles vão, por exemplo, no Shiva Lingam, no Lingam de Shiva, e jogam o leite, isso na Índia, jogam leite no Lingam de Shiva, e então eles se sentem mais confortáveis com isso. Porque eles não acreditam em causas e efeitos kármicos. Porque se vocês acreditam em karmas e efeitos kármicos, vocês não precisam fazer isso. Se vocês confiam plenamente em causas e efeitos kármicos, isso não é necessário. Então, se vocês acreditam, se vocês compreendem causas e efeitos kármicos, assim que você passa por dificuldades, a natureza, a real natureza dessa dificuldade, ela fica clara. E agora, quanto aos monásticos, quando ele tem a ordenação completa e eles precisam manter a disciplina muito bem. E eles mantêm a disciplina. Porém, ainda nesse momento, o meio de vida dos monásticos depende de outros ainda, porque você precisa ainda pedir oferendas, você precisa implorar por oferendas. Nos dias de hoje, ainda alguns monastérios, eles provêm o sustento dos monásticos, mas naquela época não era assim. E se você conseguisse, se um monástico conseguisse algo, ótimo, mas se ele não conseguisse, ele teria apenas que passar fome. E porque a subsistência de um monge depende dos outros, então quando eles vissem um patrono, mesmo se normalmente você não fosse tão disciplinado, se comportasse tão bem, assim que você visse um patrono, você precisaria fingir se comportar bem, falar bem, ser muito legal, muito bondoso ao patrono, muito agradável. Isso, então, apenas no intuito de obter comida, de obter seu sustento. Mas claro que isso é errado. Isso é um meio de vida errado. E isso significa, então, que um patrono iria te dar algo. Então, e você não pode pedir para um patrono, por favor, me dê isso. E não pode falar, no passado você me deu isso foi realmente muito bom. Eu fiz um bom uso disso. E nós não podemos dizer, então me dê novamente o que você me deu no passado. Para os monásticos, portanto, então, para os monásticos, abrir mão desse meio de vida incorreto, dessa forma incorreta, é difícil. Então, praticar um meio de vida correto é difícil, porque o seu sustento depende dos outros. Então, é difícil abrir mão de elogiar o tempo todo os patronos ou de se comportar dissimuladamente. E para os praticantes leigos é difícil abrir mão de uma visão errada de acreditar nos deuses mundanos e apenas confiar em causas e efeitos kármicos. E agora nós teremos 30 minutos de pausa. Então, eu gostaria de falar agora a respeito do termo mantras consciência. Então, quando nós falamos de mantras consciência, primeiramente, nas escrituras do budismo inicial, nós precisamos primeiramente abordar os mantras consciência que eram proibidos pelo budismo inicial. Agora,
Nos 5 Nikayas Pali, ou nas 5 coleções de discursos, há o que nós chamamos de discursos longos. E o primeiro sutra é o Sutra da Rede de Brahma. E nesse Sutra da Rede de Brahma há muitas proibições. Há muitas proibições de muitos mantras consciência. E é afirmado que não se pode praticar os mantras consciência. E eu gostaria de explicar melhor a respeito disso. Como mencionei antes, a palavra usada no sânscrito, no Pali, a palavra é vidya, no Pali vidya. E se nós traduzimos isso para o português, é consciência, ou no tibetano, rigpa. Então, quando nós falamos de consciência ou de rigpa, nos tempos antigos, a forma como eles compreendiam vidya era como um mantra consciência miraculoso. Era como um feitiço, era algo que tinha um poder específico. Então, nos dias de hoje, nós podemos chamar de mantra miraculoso ou mantra maravilhoso. E há muitos mantras de magnetização, pacificação e assim por diante. E os Rigna significa mantra consciência. E naquela época, naquele contexto, os mantras consciência miraculosos era como a ciência atual, porque eles tinham uma certa causa que produzia um determinado resultado. Então, era como um tipo de ciência. Como, por exemplo, na ciência que nós temos nos dias de hoje. Como eu deveria explicar isso? Eu deveria explicar de uma forma muito simples, seguindo a forma científica de fazer as coisas nos dias de hoje. Não tenho certeza se isso seria ciência, mas se você junta hidrogênio e oxigênio, você obtém água. Você tem as causas, então isso produz um certo resultado. Então, por essa razão, nós temos grande confiança na ciência. Então, se nós temos as causas presentes, certamente isso irá gerar um resultado. Então, é assim que funciona a ciência. E os mantras, consciência, eles também tinham como esse tipo de poder ou de capacidade. Então, é nesse aspecto que esses mantras consciência dessa época seriam algo semelhante à ciência atual. Então, por essa razão, quando nós falamos essa palavra vidya, essa palavra vidya sendo usada nas escrituras budistas, ela basicamente se refere a 2 aspectos. Nós podemos dividi-la em 2. E o primeiro é a consciência. É a consciência que o Buda explicou. E também há um vidya, um tipo de vidya que o Buda não aceitou. Então, nós podemos dizer que há o vidya que o Buda aceitou e o vidya que o Buda não aceitou. Então, o vidya que o Buda aceitou, quando ele fala de sabedoria última, ele usa a palavra consciência, vidya. Então, essa vidya, essa consciência ou sabedoria suprema é algo que o Buda aceitou. Esse é o tipo de consciência ou vidya que o Buda realmente aceitou. E o vidya que o Buda não aceitou, e não apenas não aceitou, o Buda proibiu, são os diferentes vidyas
ou os diferentes mantras consciência que estão descritos no Sutra da Rede de Brahma. Então, esse é o segundo tipo de vidya. Então, nessa categoria estão incluídos os mantras consciência que o Buda não aceitou e que o Buda proibiu. Então, no Sutra da Rede de Brahma, isso é chamado de artes degradadas, Tirachana Vidya. Não tenho certeza como é a pronúncia correta, mas é Tirachana Vidya. Então seriam artes degradadas ou artes sem sentidos. Algumas vezes é traduzido como algo inútil ou como artes dos animais, atividades dos animais. Então, Tirachana também pode significar animal. Essa vidya sem sentido também é traduzido como uma vidya animal, consciência animal. Na tradução chinesa, primariamente eles usam a palavra consciência. Eles usam a palavra consciência animal. E também no o Sutra da Rede de Brahma, o Sutra dos Frutos da Vida Contemplativa também proíbe esse tipo de Vidya Mantra. Então, dando um exemplo que está contido no Sutra da Rede de Brahma, então, que é afirmado neste Sutra, o Sutra da Rede de Brahma, ele fala a respeito de profetizar vida longa, prosperidade, ou o contrário, como olhar marcas nas mãos, pés, isso é o exemplo quando as pessoas, por exemplo, leem as mãos. E também adivinhação de maus presságios, sinais. Isso significa fazer augúrios com base em raios, interpretar sonhos ameaçadores, adivinhar a sorte por meio de marcas no corpo. E isso porque na época do Buda, quando o Buda nasceu, haviam esses adivinhos que chegavam, olhavam as marcas do corpo. Então, assim que uma pessoa nascia, eles olhavam o corpo do Buda e falaram, no futuro ele será um imperador universal ou ele se tornará um Buda. E eles fizeram, então, essa predição. E também eles faziam curas a partir de marcas em tecidos roídos. Porque os ratos, então, eles comiam tecidos e eles olhavam esses padrões no tecido. E também fazendo oferendas de fogo, de cascas. Então, eles também enchiam cascas e ofereciam. Então, também de arroz, de grãos, de ghee. E, basicamente, são diferentes tipos de oferendas. Então, oblações de cascas, de pó de arroz, de grãos, de ghee, também óleo. Oblações da boca, oferecimento de sacrifícios de sangue e também fazer previsões com base nas pontas dos dedos e determinar se uma casa é um local propício ou não. Então, isso é semelhante ao Feng Shui. Isso é algo parecido com o Feng Shui chinês. Então, fazer previsões para oficiais do Estado.
Isso seriam fazer previsões para os políticos. E o conhecimento de feitiços em cemitérios. E então, feitiços para curar pessoas possuídas por fantasmas. Então, quando uma pessoa é possuída, e saber como fazer um exorcismo nessas pessoas. E também os encantos, os feitiços para venenos, para venenos de escorpião, e também feitiços para ratos, e feitiços para pássaros e corvos, e também prever o número de anos que uma pessoa irá viver. E também o conhecimento de amuletos de proteção contra flechas, porque nos dias antigos as pessoas usavam muito flechas. E também feitiços para compreender a linguagem dos animais. Então, esses seriam os vidyas, os mantras consciência que eram proibidos. Então, no Sutra da Rede de Brahma, lista inúmeras mantras consciência, e nós podemos dizer que são como os mantras ou ciências ou áreas de conhecimento. E esses eram proibidos. Tudo isso era proibido. E basicamente, quando nós falamos essas artes degradadas ou artes animalescas, então nós estamos falando de leituras de mãos, examinar sonhos, sacrifícios de sonho, sacrifícios de fogo, oferendas de ghee e assim por diante. Diversos sacrifícios e também amuletos para as casas e assim por diante. Conhecimento sobre manipulação de cobras e também proteção. Proteção com relação à guerra e batalhas. E também há muitos outros. E eu não preciso citar todos. Então, como fazer armas, ter posses e assim por diante. E também ciência de animais. E também há muitas áreas sobre conhecimento sobre atividades alimentares e análises de eclipses do Sol e da Lua, estrelas, e também os diferentes tipos de atividades, ou conhecimento para reconciliar pessoas, astrologia, política. E há muitos conhecimentos comuns e até mesmo tratamentos médicos estão incluídos. Tudo isso está listado como artes sem sentido, conhecimento sem sentido. Então, basicamente, eles são atividades, tudo isso são atividades proibidas. E o que nós podemos ver a partir disso é que vidya, consciência, não significa apenas os mantras consciência, feitiços consciência, mas quando nós falamos aqui de vidya, consciência, isso inclui até mesmo tratamentos médicos. Isso inclui até mesmo áreas de conhecimento médico, conhecimento convencional. Então, junto da proibição de mantras ou feitiços, isso também proíbe muitas áreas do conhecimento mundano, convencional, e também previsões e assim por diante. Tudo isso é proibido. E aqui, vidya, se nós falamos de vidya ou consciência, isso significa conhecimento ou ciências ou artes específicas. Então, quando, por exemplo, quando os ensinamentos Mahayanas se propagaram, quando o budismo se desenvolveu e o Mahayana se propagou,
afirma-se que um Bodhisattva deve estudar as 5 ciências ou 5 áreas do conhecimento. E eu já mencionei isso, certo? Eu já mencionei isso quando falei sobre Maitreya. E ele diz, quando ele diz, você deve treinar nas 5 ciências. Eu cito muito isso, certo? Então, um Bodhisattva deve estudar as 5 ciências. Mas essas 5 ciências, elas são proibidas no Sutra da Rede de Brahma. Então, esses Vidya mantras, eles são... Mas aqui nós falamos de artes ou ciências. Então, isso não está no Sutra da Rede de Brahma. Isso também está proibido em partes diferentes, por exemplo, no Vinaya Pali. Primeiramente, tem 3 partes diferentes. Primeiro é o Vibhanga, depois os agregados, e, por último, o apêndice. E a terceira e segunda parte, em termos da tradição tibetana, isso inclui o Vinaya Vastu, ou o capítulo sobre a disciplina e sobre os pontos refinados da disciplina. Então, aqui nós temos 22 sessões no Pali. E na tradição tibetana, o capítulo da disciplina tem 7 capítulos diferentes. Aqui, então, nós temos 22 sessões. E isso está dividido em 2 partes, a maior e a menor. E esses seriam os pontos menores. Kudakavato. E aqui nós falamos, então, da gangue dos 6. A gangue dos 6 significa que, dentre os bhikshus, alguns dos preceitos para os bhikshus, a maioria dos preceitos foram feitos devido aos membros da gangue dos 6. Então, aqui nesse ponto, quando nós falamos das artes degradadas ou não, tudo isso ocorreu devido às atitudes da gangue dos 6. E eles estudaram essas artes degradadas, e por isso seria uma infração. Então, foi por essa razão que o Buda instituiu que isso não deve ser estudado, e se alguém estudar isso, isso é uma infração. E, claro, essa gangue dos 6, eles começaram a estudar. Eles realmente estudaram essas artes degradadas ou animalescas. E o Buda, então, disse aos bhikshus que eles não poderiam estudar ou ensinar essas artes aos outros. E essa se refere à parte Kudakavato do cânone Pali. E no cânone tibetano, isso está contido nos pontos refinados da disciplina. Então, por exemplo, quando nós falamos dessa parte, a maioria são preceitos de coisas que é preciso fazer. Mas a maioria que está contido no Pratimoksha e assim por diante são proibições. E agora, no Vinaya de 5 partes da escola Mahashashka, o Buda, ele proibiu fazer feitiços. Então, porque as pessoas elas faziam isso e causavam confusão. Alguns bhikshus eles aprendiam esses feitiços e porque eles estudaram isso, o Buda os proibiu. E se eles estudassem isso, seria uma infração. E da mesma forma, nesse Vinaya de 5 partes da escola Mahashashka,
Os bhikshus, eles aprendiam mantras ou como uma ciência para ressuscitar os mortos. E o Buda, então, proibiu isso também. E ele falou que se eles aprendessem isso, isso era uma infração. Então, há muitas outras instâncias onde foi relatado que não era algo aceitável para os bhikshus estudarem, que os bhikshus estudassem essas áreas do conhecimento. Mas dentre os 250 preceitos de um bhikshu, não há nenhum ponto contra essas artes degradadas ou conhecimento degradado. Não havia uma proibição disso dentro dos preceitos, em estudar ou aprender isso. Mas para as bhikshunis, se elas estudam esse conhecimento degradado, isso não é apenas errado, mas há de fato um preceito para as bhikshunis. E nós podemos saber isso porque no Pali Vinaya, há uma queda para as bhikshunis. As quedas são uma categoria dos preceitos. Então, a 49ª queda está relacionada claramente com isso. E diz que a gangue das 6 monjas, no Vibhanga, há também a gangue das 5 monjas. Na tradução tibetana dos textos Vinaya, nós falamos apenas dos grupos de 6 bhikshus. Não há um grupo de 6 bhikshunis. Mas nessa outra tradição, há o grupo das 6 bhikshunis. Então havia como um grupo ou uma gangue das 6 bhikshunis, porque eram 6 bhikshunis. E também havia a gangue das 12. E eram as bhikshunis que se comportavam mal e faziam todo tipo de coisas erradas. Então não há grupo de 6 no tibetano para as monjas, mas no Pali há. E as 6 bhikshunis, elas estudaram esse conhecimento degradado ou artes degradadas e por isso elas eram criticadas pelas pessoas. E então o Buda ouviu a respeito disso e ele então proibiu. Ele disse que de agora em diante ninguém mais está permitido de estudar essas artes degradadas. No Bhikkhuni Vibhanga, isso está presente. E no 50º voto, isso proíbe de ensinar as artes degradadas aos outros. Então, isso está, de fato, incluído como preceitos para as bhikshunis. E também, da mesma forma, para o Vinaya, traduzido para o chinês, há passagens semelhantes para as bhikshunis. Num exemplo, no Vinaya Dharmaguptaka, no Vinaya de 4 partes da escola Dharmaguptaka, então, novamente, neste Dharmaguptaka Vinaya, novamente, eles também falam dos grupos de 6 bhikshunis. E essas bhikshunis, elas estudaram diversas áreas do conhecimento e elas aprenderam diversas das artes degradadas. E dentre essas bhikshunis, havia muitos boas bhikshunis. E essas boas bhikshunis,
elas questionaram o grupo das 6 bhikshunis. Por que vocês precisam estudar isso? Por que vocês precisam aprender isso? E quando elas fizeram isso, as bhikshunis então reportaram isso ao Buda. E o Buda então repreendeu a gangue das 6. E ele disse: esse tipo de comportamento não está de acordo com o Buda Dharma. Uma monja budista não estudaria esse conhecimento mundano. Isso é um conhecimento sem sentido, então estudar isso é uma queda. Então isso é o que está descrito no Dharma Guptaka Vinaya. E também no Pratimokkha, se as bhikshunis, se alguém estuda como uma pessoa laica, mas se ele ensina isso para uma pessoa leiga, ou se ensina para um monástico, isso também é uma queda. E também no Bhikshuni Vinaya da Sarvastivada, da escola Sarvastivada, isso também descreve a proibição das diversas diferenças do mantra consciência. E na escola Mahasangika se diz que eles deveriam é afirmado que aprender ou ensinar aos outros também é uma queda. E no Bhikshuni Vinaya da escola Mula Sarvastivada, que está no tibetano e que contém 180 quedas que são para os bhikshunis, e dessas 180 são comuns aos bhikshus e bhikshunis, mas algumas são particulares apenas para os bhikshunis. Então, são 180, e dentre todos esses preceitos, o 34º, eu acredito que é o 34º, ele diz que se você aprende um mantra enquanto uma pessoa leiga, isso é uma queda. E a origem dessa história, o pano de fundo dessa história é Tulananda. Tulananda era uma monja que se comportava muito mal. E ela foi, então, aprender feitiços mágicos com uma pessoa leiga. E foi assim que foi feita, então, essa regra. E a forma como isso se tornou uma queda é que mesmo que uma bhikshuni aprenda com uma pessoa laica, mesmo aprender um mantra curto, um vidya mantra curto, isso era proibido. Então, são duas quedas. É uma queda aprender com uma pessoa leiga e também é uma queda ensinar para uma pessoa leiga. Então, tudo isso veio de Tulananda. E também em Shravasti havia um homem, um chefe de família, e a Tulananda então pediu para ele ler, fez ele ler um desses Vidyas Mantra, fez ele memorizar, pediu para ele memorizar. E ele então recitou isso. E ele ensinou para ele então 2, 3 vezes. Como quando você está recebendo transmissões, você tem que repetir 2, 3 vezes de novo, certo? Ele fala Siripu, Siripu.
Soha, ela ensinou então isso a essa pessoa. E ele teve então que recitar isso, memorizar isso. Então ele memorizou. Ele fez isso duas, três vezes e memorizou. E a pessoa disse então, oh, nobre, eu realmente memorizei completamente. Você nem precisa dizer novamente. Você não precisa se preocupar, ela disse. Então Tulananda disse para ele, ah, você deveria repetir, fazer ele repetir. Isso deve ser repetido várias vezes. E chegou no ponto que a pessoa ficou brava. Ele disse, eu já memorizei, você ainda me faz repetir isso. E ele ficou nervoso com isso. E ele disse, eu não preciso de um feitiço, eu não irei fazer isso. Então ele foi embora. E naquele momento, havia uma outra Bhikshuni e a Bhikshuni disse nesse momento para Tulananda, por que você está irritando tantas pessoas assim? E ele disse, isso são apenas palavras, não há problemas. E isso, e você pode apenas ignorar. E Bhikshuni estava então com Tulananda, que ficou completamente surpreso. E então essa pessoa disse, não importa quanto uma pessoa fala mal de você, você não se importa com isso, disse para Tulananda. E então louvou Tulananda por isso. E depois então as Bhikshunis perguntaram ao Buda sobre isso, e o Buda disse, e o Buda fez então esse preceito de que não se pode ensinar os Vidya mantras para outras pessoas, e não se pode fazer outras pessoas recitar os Vidya mantras. Mas o ponto principal aqui, como eu disse antes, quando nós pensamos a maneira como está descrito nas diferentes escrituras, nas diferentes escolas, no budismo inicial, isso está claramente proibido. E então, por essa razão, no budismo inicial, nós dizemos que vidya, ou consciência, ou vidya, no sânscrito, isso é primariamente algo usado no sentido negativo, quando se fala em vidya mantra. Então, ocasionalmente, vidya é usado como algo que o Buda aceita, mas nós podemos encontrar mais frequentemente em contextos onde isso seria proibido pelo Buda. Por exemplo, a palavra para ignorância é avidya ou avidya. Então, consciência, sabedoria é vidya e ignorância é avidya. Ou no Pali, avidya. Então, a consciência, que é o oposto de ignorância, é iluminação. E da mesma forma, no Vinaya Dharmaguptaka, o Vinaya em 4 partes, há também descrições da cessação da ignorância e do surgimento da consciência, o surgimento de Vidya. E isso está contido nas descrições de como ocorre a iluminação, de como se ocorre como se alcança a budeidade. E há passagens dessa forma, mas há poucas passagens. A maioria das descrições são diferentes. Por exemplo, quando se descreve a realização de um Buda,
é Panya ou Prajna. E quando nós falamos de iluminação perfeita, é Sambodhi. Essas são as palavras que ilustram ou descrevem o que é a budeidade. Então, quando nós falamos da budeidade perfeita, ou iluminação perfeita, e quando nós falamos de Prajna, ou Prajna, ou Sambodhi, essas são as palavras usadas com maior frequência. Mas a palavra Vidya, ela não é usada. Não é tão usada. No entanto, quando nós pensamos, quando nós olhamos isso de um outro ângulo, a palavra para consciência, Vidya, essa palavra no budismo inicial, Vidya ou Vidya, ela é usada poucas vezes. Então, Prajna e iluminação, elas são usadas com muito mais frequência do que Vidya. Então, se nós fôssemos numerar isso, elas estariam em maior quantidade. No entanto, nos textos no budismo inicial, há o uso da palavra Vidya também para iluminação. E como nós sabemos isso? Eu já dei alguns exemplos, mas agora, para dar um outro exemplo, o Buda, ele tem muitos nomes, certo? Tathagata, o Buda completo e perfeito, e assim por diante. Então, na tradição chinesa, nós não usamos esse termo, os 10 nomes do Buda, tanto. Não é muito usado na tradição chinesa. Por exemplo, mas em todo caso, dentre os 10 epítetos para o Buda, um deles é aquele que tem consciência e conduta. E quando nós falamos aquele que tem consciência, a palavra consciência aqui é Vidya. Vidya no sânscrito, ou Rigpa no tibetano. E, em particular, quando nós falamos das clarevidências de um Buda, o Buda lembrar de suas vidas passadas, o olho divino, a clarevidência de conhecer as extinções das impurezas, estes são chamados de 3 vidyas, ou 3 consciências. E, neste contexto, a palavra original é vidya no Pali, vidya no sânscrito. É essa mesma palavra. Então, aqui, quando nós pensamos nesse ponto específico, nessas 3 consciências, ou 3 clarividências, aqui, consciência e clarividência são sinônimos. São usadas uma palavra para a mesma coisa. Para exprimir as duas coisas. Então, consciência ou vidya no Vinaya Dharmaguptaka, na verdade, inclui as qualidades ou, digamos, propriedades do mantra consciência, do Vidya mantra. Eu acredito que é razoável afirmarmos isso. E mais tarde, durante o período Mahayana, quando os sutras eram vistos como tendo a natureza dos Vidya mantras, a palavra usada aqui é Vidya, consciência. Por exemplo, quando nós falamos do Sutra do Coração, o mantra da Prajna, ele diz, o mantra da Prajna transcendente, o mantra da grande consciência, o mantra insuperável, o mantra que iguala o inigualável, o mantra que pacifica o sofrimento. Então, aqui o mantra da grande consciência, ou o grande mantra da consciência, ou mantra da grande consciência, nós podemos falar das duas formas. Aqui,
é Mahavidya Mantra. E Mahavidya, Vidya aqui é consciência. E não apenas consciência. Consciência e mantra aqui estão juntos para se tornarem como Vidya Mantra, ou mantra consciência. E além disso, o Prajna transcendente em si mesmo é dito ser o Mahavidya Mantra, o grande mantra da consciência. O mantra que pacifica todo o sofrimento, que dissipa todo o sofrimento. E da mesma forma, no Sutra de 8.000 linhas, isso no Prajnaparamita em 8.000 linhas, na verdade, esse sutra não é o mesmo do Prajnaparamita de 8.000 linhas, mas eles são basicamente iguais. E o que diz aqui é que o próprio Prajnaparamita é o Vidya Mantra, é o mantra consciência. E não apenas isso. Memorizar apenas uma frase ou uma linha do Sutra Prajnaparamita tem o benefício de prever o mal de cobras venenosas. Isso está descrito. Então, se você recita esse mantra, isso irá trazer muitos benefícios. E também diz que, e também afirma-se que os 4 grandes reis sempre protegerão e você sempre será protegido ao entrar numa batalha. Então, isso significa que a prática do Prajnaparamita Mantra há grandes benefícios, traz grandes benefícios. Não apenas um Vidya Mantra, um mantra de mantra consciência. Isso traz os mesmos benefícios de um mantra consciência. E da mesma forma, no 9º fascículo do Prajnaparamita em 100.000 linhas, se afirma que a Prajna transcendente é o grande mantra consciência, o Mahavidya Mantra. É o mantra insuperável, o mantra inigualável. E também há um grande tratado sobre Prajnaparamita, o comentário de Nagarjuna, e que não está presente apenas no tibetano. No 58º fascículo, diz que dentre todos os mantras consciência, o Prajna transcendente é o maior mantra consciência, o maior Vidya Mantra. E da mesma forma, quando se explica todos os ensinamentos do mantra secreto, quando os ensinamentos do mantra secreto se espalharam, as apresentações como o rei da consciência, o Vidyarajan, tornaram-se muito importantes. Então, nós podemos dizer aqui que a ideia de Vidya ou de consciência, com as qualidades de um mantra, estavam presentes desde o budismo inicial, desde o início do budismo. Então agora eu darei como um resumo dos Vidya Mantras ou dos mantras consciência. Então, para um resumo dos Vidya Mantras, dos mantras consciência, a primeira coisa nós precisamos lembrar que no budismo inicial, o Buda ele proibiu o uso de Vidya Mantras ou de mantras consciência. Mas ele aceitou Vidya, aceitou consciência, mas usar isso como um mantra, como um feitiço, isso era proibido. Porém, ele também chamou a própria sabedoria
como consciência, como vidya. O segundo ponto, então, é que essa palavra vidya, consciência, ela tem muitos significados. Por exemplo, nas palavras do Buda, vidya, consciência, significa sabedoria suprema. Isso é chamado de consciência. Então, no geral, a palavra consciência, ela significa conhecimento, sabedoria. E, no geral, consciência significa um tipo de conhecimento. E o terceiro ponto aqui no Mahayana, o significado de vidya, consciência, isso se expande. E isso também significa as 5 áreas do conhecimento, ou as 5 ciências que os bodhisattvas devem estudar. E os sutras, eles falam de propriedades mântricas. Por exemplo, nós ouvimos sobre o mantra da grande consciência, o Mahavidya Mantra. E o próximo ponto, então, no mantra secreto, consciência, vidya, ela pode indicar conhecimento ou atividades relacionadas aos mantras. E também pode indicar as ciências antigas. Nos tempos antigos, os mantras, consciência, os vidya mantras, eles eram muito parecidos com um tipo de ciência. Assim como ciências médicas e assim por diante. Então, era como um tipo de ciência dessa época. Então, se você fica doente, você precisa tomar um remédio. E se você melhora com esse remédio, você acredita nisso. Então, os mantras eram a mesma coisa. Você usa um mantra como se fosse um remédio. E quando isso dá um resultado, da mesma forma que um remédio, então as pessoas, por essa razão, as pessoas acreditavam também que os mantras eram verdadeiros. Então, nos tempos antigos, os mantras, eles eram muito parecidos com um tipo de ciência. Hoje nós acreditamos na ciência e naquela época as pessoas acreditavam nos mantras. E da mesma forma, há um ponto de continuidade e desenvolvimento disso. Há alguns aspectos que continuaram através da palavra vidya, ou consciência, conforme o budismo se expandiu, e esse conceito de vidya, ou consciência, também se tornou algo mais amplo. Isso se expandiu, mas o seu sentido central, o núcleo do seu sentido ainda se manteve enquanto consciência do Buda, o que ele manifestou através de seu prajna. Então, a realização através da experiência individual do Buda. Isso ainda é vidya, consciência, não teve uma mudança nisso. Então, não há... E o quarto ponto é que, resumidamente, a apresentação de vidya, ou consciência, ela assume formas diferentes nas diferentes tradições budistas, por exemplo, no Shravakayana, no Mahayana ou no Vajrayana. Isso toma formas diferentes, mas basicamente isso se origina da forma como a sabedoria do Buda é apresentada. Então, todas essas formas, elas surgem, elas têm como base a sabedoria do Buda. E, fundamentalmente, isso continua a se desenvolver. Isso continuou a se desenvolver. Então, o que nós podemos entender a partir disso, quando nós pensamos nos desenvolvimentos da filosofia budista, da base do pensamento budista, isso nos mostra a relação entre os desenvolvimentos da filosofia budista e das diferentes tradições budistas. E isso também nos mostra uma outra coisa, que é o Dharma do Buda. O Dharma do Buda, ele floresceu em diferentes culturas. Por exemplo, primeiro floresceu na Índia e depois se espalhou para a Índia, para a China. Da China foi... E da Índia também foi para a cultura tibetana e se adaptou à cultura tibetana. E também se propagou em diferentes épocas. Então, isso mostra a habilidade do budismo de se adaptar a diferentes culturas e épocas.
enquanto ao mesmo tempo isso foi algo vívido, mas a sua capacidade central, ela permanece inalterada, a sua natureza permanece inalterada. Não há uma alteração na filosofia central, no pensamento central do budismo. Então, quando nós pensamos em vidya, consciência, isso significa a consciência, a sabedoria individual do Buda. E quando nós entendemos dessa forma, essa é a forma que está presente, um entendimento presente no budismo inicial, está presente na compreensão dos Shravakas, também está presente no Mahayana, e também está presente da mesma forma, entendido da mesma forma no Vajrayana. Então, não há mudança na apresentação básica. Isso continua com o mesmo sentido. E eu creio que isso é o suficiente por hoje.